Olá pessoal, eu me chamo Antônio Marcondes, sou professor de História e membro do GPOS, US. Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre o livro do escritor norte-americano Scott Fitzgerald, O Grande Gatsby. Este é o programa Uma Conversa sobre Literatura, aqui do canal GPOS TV. Bem pessoal, Scott Fitzgerald nasceu em 1896, morreu em 1940. Ele nasceu em Minnesota. E ele é considerado a personalidade mais trágica da chamada geração perdida nos Estados Unidos. Enquanto escritores como William Faulkner e Ernest Hemingway se dedicaram a consolidar uma forma de romance que explicitasse o espírito do tempo dos Estados Unidos, sobretudo da primeira metade do século XX, Scott Fitzgerald se notabilizou por ser o cronista sensível de sua época, do tempo efêmero, das relações voláteis. Nesse livro, O Grande Gatsby, lançado em 1925, Fitzgerald ele vai retratar o sonho americano. Gatsby vai se tornar um paradigma, um modelo desse sonho americano. A história é a história de Gatsby, que, oriundo dos rincões do meio rural de Dakota do Norte, de família pobre, ele acaba se tornando um grande bilionário e vai exemplificar o espírito da gastança, da festividade, da fortuna. É o sonho americano de eterna juventude. O livro retrata os anos 20 dos Estados Unidos, uma época de prosperidade. É a época do jazz, as máquinas de Detroit, o cinema de Hollywood. É a euforia de uma América que prospera. Portanto, o livro de Fitzgerald, ele retrata esse mundo, esse universo, onde os ricos, os bilionários, os afortunados, eles alimentam o sonho de viver numa eterna juventude, sem se preocupar com a maturidade. Então, nesse livro, Fitzgerald vai contar como Gatsby, oriundo do meio rural, se torna um grande bilionário e vai expressar, portanto, esse espírito da época dos anos 20 nos Estados Unidos, em que a riqueza, fortuna, a festa, mas também o vazio e o desespero vão ser a tônica dessa grande obra de Fitzgerald, considerada sua magnus opus, e também considerado pela Modern Library o segundo romance de língua inglesa do século XX mais importante, ficando atrás apenas de Ulisses, de James Joyce. A história de Gatsby se tornou um exemplar do sonho americano, como eu havia dito, né? O Gatsby acumula uma fortuna e se torna uma figura lendária dessa América próspera, né? Embalada pelo som do jazz, né? Da gastança, das festas intermináveis. E essa história de ascensão é narrada por Nick Carraway, que é um convidado assíduo das festas de Gatsby.
Essa atmosfera do mundo dos bilionários, da fortuna, das festas intermináveis, a vida dos ricos, que Fitzgerald vai expressar em seu livro. É uma passagem aqui no livro que é muito significativa com relação a essa expectativa do sonho, da riqueza, ou propriamente da condição de ser rico, de ter uma vida boa, de ter uma vida despreocupada, uma vida desregrada, mas ao mesmo tempo também uma vida de vazio, de solidão. Ao voltar aquela noite para o West Egg, por um momento que minha casa estivesse a arder. 2 horas da madrugada e todo aquele recanto da península flamejava de luzes que se projetavam irreais sobre os arbustos e produziam alongadas cintilações nos fios da estrada. Dobrando a esquina, vi que era a casa de Gatsby, iluminada de alto a baixo. A princípio, julguei que se tratasse de uma outra festa, uma algazarra selvagem, que se houvesse convertido em esconde-esconde, ou em outra brincadeira qualquer, com toda a casa aberta para tal divertimento. Mas não havia ruído algum, apenas o vento nas árvores, que agitava os fios, fazendo com que as luzes se ocultassem e tornassem a brilhar, como se a casa estivesse a piscar na escuridão. Quando meu táxi se afastava gemendo, vi Gatsby a caminhar ao meu encontro através do gramado. Gatsby, ao subir no patamar mais elevado da vida, lá de cima, ele vai sorver a vida. Mas quando e aí o seu companheiro, o Nick Carraway, ele diz, né? Mas não se pode voltar ao passado. E o Gatsby responde, sem hesitar. Mas é claro que se pode. Isso era o sonho americano. Então, esse universo, que é retratado por Fitzgerald nesse livro, revela isso, né? Os anos 20 dos Estados Unidos. As jovens belas e exóticas, o mundo do álcool, do jazz, da elegância, do glamour, né? E pairando sobre tudo isso, a certeza de que a vida seria uma festa eterna, né? Sem fim. Então, para Gatsby, isso era a expressão maior do sentido da sua vida, né? Sonhar e ganhar dinheiro. Essa obra de Fitzgerald, ela já foi traduzida para o cinema, né? Em vários filmes, né? Uma das versões mais conhecidas, né, do livro para o cinema é a do diretor Jack Clayton, com o roteiro de Francis Ford Coppola e Robert Redford no papel de título, né? Em 2013 também houve uma versão para o cinema, né, onde o Gatsby, né, foi contracenado pelo Leonardo DiCaprio. Também é um grande filme. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês se interessem pelo livro, tentem encontrar em alguma livraria, em algum sebo, e desfrutem da leitura desse clássico da literatura norte-americana do século XX. Né? Nós vamos ter nesse livro uma crônica do modo de vida dos ricos, né? Da burguesia americana.
Ainda que o próprio Fitzgerald tivesse uma tendência ao mundo dos ricos, né, e se identificasse com eles, né, Scott Fitzgerald faz uma descrição muito precisa do que é a riqueza norte-americana, né, naquilo que doravante seria a sua hecatombe, né, que foi a crise de 1929. Mas é um livro que é fundamental para a gente compreender, pelo olhar do artista, do escritor, as principais características de uma burguesia que alimentou um sonho de juventude e riqueza eternas. É isso, pessoal. Até uma outra oportunidade. Fica o convite para vocês se inscreverem no canal. Um forte abraço a todas e todos.